todas, estudantes do terceiro ano do ensino médio. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês relativo aos conteúdos que a gente está trabalhando do PET ao longo dessas semanas. Eu tenho optado, como vocês sabem aqui, pelo trabalho com a plataforma Google Meet, e me parece, né, eu acho que ela tem um ganho efetivo em termos de conteúdo, de visualização e de aprendizado, que é superior às outras plataformas que até aqui foram indicadas pela Secretaria de Estado de Educação. Então, a gente está na segunda semana de conteúdo, segunda, terceira em alguns lugares. Eu vou explicar aqui o conteúdo da segunda semana, que foi o conteúdo da aula de bioética. Então, vejamos só. Vou aqui, meia tela, apresentação para vocês. Então, essa semana, o nosso PET aqui, ó, nosso plano tutorado, página 111 aqui. Deixa eu botar a capinha aqui para vocês verem. Plano de estudo tutorado, terceiro ano, ensino médio, regular diurno. É o mesmo para o diurno, nossa, é o mesmo para o diurno, o conteúdo é semelhante para o diurno e para o noturno. Na segunda semana aqui do PET, o Estado nos orientou a estar trabalhando com vocês o tema da bioética. Aí eu fazia aqui uma rápida ressalva, o cabeçalho aqui, a descrição dos temas aqui é muito diferente, não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo tratado efetivamente ali nos conteúdos. Então, a gente está tratando de um tema que envolve diretamente a filosofia e as ciências biológicas, e aqui no cabeçalho está dizendo que a interdisciplinaridade pega geografia, história e sociologia, uma coisa assim bem bizarra, assim, diga-se de passagem, assim, né? Um dos muitos erros que esse programa de estudo tutorado possui. Mas vamos lá, então, segunda semana, o tema é da bioética. Então, até em função desse quantidade enorme de erros que esse PET tem, eu geralmente faço uma apresentação em PowerPoint, onde eu coloco outros conteúdos, né, utilizando a referência aí do que a LDB orienta em relação ao ensino médio, ao terceiro ano, do que é o currículo básico do Estado de Minas Gerais, né? Então a gente segue tudo sempre dentro da legislação, os livros didáticos que a gente possui, e como vocês veem aqui atrás de mim também, os livros, a minha pequena biblioteca que eu fui acumulando ao longo da minha trajetória como estudante, como professor de ensino médio, também como estudante, né? Eu sou estudante do doutorado lá da PUC Minas em Ciências Sociais, e a gente vai acumulando, e isso também ajuda bastante aqui a enriquecer o conteúdo. Então vejamos então o tema dessa semana, a bioética. Vamos ver aqui? Então, o que é a bioética? E o porquê da importância dessa disciplina, desse campo de estudos? Vejamos só. A bioética é um campo de estudo interdisciplinar, ou seja, ela envolve mais de uma disciplina. E a bioética, ela, aqui para nós do ensino médio, ela envolve diretamente o campo da filosofia e o campo das ciências biológicas, mas de forma mais ampla, ela envolve toda a área de ciências humanas e toda a área das ciências biológicas, inclusive, e especialmente as ciências médicas. Essa disciplina, ela tem o nome, é formado pela junção de duas palavras gregas, a palavra grega bios, que quer dizer vida no sentido animal e fisiológico do termo, e a palavra ethos, que quer dizer ética, é a reflexão humana, é a reflexão racional acerca da conduta moral dos indivíduos. Então, a bioética, ela envolve, como acabei de dizer, esses dois campos diretamente aqui. Vejamos, então, a origem dela enquanto campo de estudo, enquanto campo de pesquisa. A bioética, ela surge na segunda metade do século XX, em função dos enormes desenvolvimentos que a medicina e as ciências têm,
sobretudo após a Segunda Guerra Mundial e em função da Segunda Guerra Mundial. Não que o desenvolvimento das ciências seja vinculado aqui diretamente à Segunda Guerra Mundial, porque esse desenvolvimento da ciência ele se dá com a inauguração aqui na Idade Moderna da filosofia racionalista, com Descartes, com Galileu, com Kepler, com a chamada Revolução Científica da Era Moderna, que aí começa lá no século XVI, na Europa. Então, esse processo de racionalização do mundo, aplicado aqui nas ciências da vida, nas ciências médicas e biológicas, ele vai ter uma utilização muito nefasta pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, em que não bastasse o genocídio, o assassinato de 6 milhões de seres humanos, né, de 6 milhões de judeus, eles utilizavam milhares dessas pessoas como cobaias em suas experiências. Então, para que a condição humana, que é comum a todos nós, a todos os grupos, a todas as nacionalidades, não fossem degradadas, e a gente está falando aqui diretamente de direitos humanos, em relação a pesquisas, os seres humanos não fossem utilizados de forma degradante em pesquisas como as quais os nazistas fizeram, a bioética se colocou como um campo de pesquisa sobretudo, de princípios para a prática médica, para a prática científica. Hoje, todas as universidades do Brasil, todas as universidades do mundo têm o seu comitê de ética da pesquisa. Então, vamos avançar aqui. Por que da bioética? O professor Joaquim Clotet, que é uma das grandes referências nesse campo no Brasil, ele é professor lá da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ele relembra essa questão aí dos problemas éticos envolvendo a medicina e as ciências biológicas, especialmente a partir do século XX aqui, como eu mencionei agora há pouco, a questão do nazismo, mas para além dessa questão em relação aos nazistas, mas sobretudo na pesquisa cotidiana. Então, para se estabelecer um padrão moral, para se estabelecer um padrão de princípios que respeita a dignidade humana e também animal, como a gente vai ver, é que foi constituído e é o porquê e da finalidade aqui da bioética. A importância e aplicação da bioética. A bioética, como eu disse aqui, ela tem uma importância muito grande, especialmente em sociedades tão modernas e racionalizadas como a nossa, em que o uso da tecnologia produz, além de produzir bens e serviços cada vez mais modernos, mas esses bens e serviços que são produzidos, muitas vezes têm implicações éticas, muitas vezes têm implicações sobre a conduta e sobre a condição humana que precisam aqui ser pensados para sempre valorizar e resguardar o princípio da dignidade humana, o princípio da valorização da vida. Então, uma das aplicações aqui da bioética, hoje, por exemplo, no campo da biologia, se dá em relação às pesquisas com células-troncos embrionárias. Qual é a grande questão aqui na pesquisa com células-troncos embrionárias? É que essas células-troncos, elas são retiradas de embriões, ou seja, então, de alguma forma, precisa aqui, envolve aqui, em algum momento, o aborto ou a expulsão dessas células, né, desse embrião, pelo corpo humano. Então, isso é um elemento aqui importante. Também, a bioética, ela está diretamente relacionado com a dignidade animal, por exemplo. As pessoas que comem regularmente carnes, né, de origem animal, vamos dizer, boi, porco, frango, enfim, peixe, etc., é necessário, os frigoríficos, assim, eu tive uma experiência muito impactante, assim, estando num frigorífico alguns anos atrás, porque é necessário que haja todo um procedimento para que aquele animal sofra o mínimo possível
na sua morte, né, não seja uma morte dolorosa, para que essa carne possa ser aproveitada pelos seres humanos, assim. Então, envolve isso aqui também. Aí, tem dois filósofos aqui muito importantes, que são referências no estudo da bioética, o Tom Beauchamp e o Childress, são dois norte-americanos. Eles estabelecem 4 princípios no que se refere para nortear a pesquisa, para nortear as práticas científicas e médicas em termos de bioética. Quais são esses princípios? Um primeiro princípio é o chamado princípio da maleficência, ou seja, o que é isso? Consiste simplesmente o quê? Na proibição, por princípio, de que a ação do médico, a ação do cientista, possa causar dano intencional ao paciente, à sua cobaia, seja ela humana, seja ela animal. Então, é um princípio que remonta à antiguidade filosófica, que remonta aqui ao pai da medicina, que é o filósofo Hipócrates. O segundo princípio, que é o princípio da beneficência, ele também tem origem lá no juramento de Hipócrates, desse filósofo médico da antiguidade, e, segundo o Beauchamp e o Children, esse princípio está relacionado com a ideia, com a necessidade de que os cientistas e os médicos possam produzir o maior bem, a maior quantidade de bem possível para um maior número de pessoas. E está vinculado aqui diretamente à ética que a gente chama de utilitarista, né, do Jeremy Bentham, do John Stuart Mill. O terceiro princípio, que é o chamado princípio da autonomia, tem relação diretamente com a filosofia do Immanuel Kant, né, desse grande filósofo da história da filosofia, um alemão, e que a ideia do princípio da autonomia coloca a necessidade de que médico e paciente, cientista e cobaia sejam tratados com respeito e com dignidade, ou seja, o médico e o cientista precisam ter um trato transparente, verdadeiro e correto com o seu paciente. O paciente precisa ter ciência de tudo o que está sendo feito ou pode ser feito durante o seu tratamento. E o quarto princípio, que é o princípio da justiça, está baseado na teoria da justiça do John Rawls. Deixa eu ver se consigo pegar o livro dele aqui para vocês. Aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Teoria da Justiça, do John Rawls, que é um filósofo norte-americano. Depois eu guardo ele. E esse livro, ele introduz a moralidade como ação efetiva, como ação do Estado. Por quê? Porque o médico, o cientista, o profissional da área de saúde como todos, eles, quando se formam, estarão vinculados a respectivos órgãos de regulação da sua profissão. Então, o médico, ele, para exercer a profissão, tem que ter registro no CRM, né, no Conselho Regional de Medicina, e assim sucessivamente. O engenheiro, o advogado precisa fazer a prova lá do AB e ser aprovada nela, e assim sucessivamente. Por quê? Porque significa que aquele profissional que transgride as normas de conduta da sua profissão pode e deve ser punido com rigor da lei, com o peso do Estado e da sociedade. Quais são os temas da bioética? E aí, logo no início, eu falei que a bioética ela está relacionada aqui a diversos campos, e ela tem uma implicação muito prática na nossa vida enquanto sociedade. Por quê? Porque ela está relacionada com a ciência, está relacionada com a filosofia, está relacionada com o direito, está relacionado com a política, está relacionado com a religião, com as crenças, e é nesse aspecto que a bioética ela é muito importante, porque ela trata e está vinculada diretamente a temas sensíveis à moral, seja religiosa, seja a moral como conduta prática de todos nós. Vejamos quais são esses temas. O primeiro tema, e eu já venho trabalhando aqui, é o tema da relação entre o médico e o paciente, o cientista e a cobaia. O Beauchamp e o Children
que formularam, né, o que a gente chama aqui de solução principialista, vai dizer que essa solução tem que respeitar aqueles 4 princípios que eu disse agora há pouco, da não maleficência, da benevolência, da autonomia e da questão da justiça. Um outro tema muito importante também é a questão da eutanásia, ou seja, do suicídio assistido, da boa morte. O que significa isso? Quando alguém toma a decisão de encerrar a própria vida, ou a família de uma pessoa toma a decisão de encerrar aquela vida, em quais condições isso é moralmente, eticamente aceito? Então, vejamos só. Alguém que tem um câncer terminal, está internado, está respirando por aparelhos, e se esses aparelhos médicos forem desligados, essa pessoa morre, mas ainda assim a gente sabe que aquele corpo que está ligado, aquele ser que está, aquela pessoa que está vivo sendo mantido nessa condição em função de estar conectado aos aparelhos, a gente sabe que há um sofrimento muito grande. Então, o que se coloca vale a pena manter alguém vivo nessas condições, em uma doença terminal, em um câncer terminal, por exemplo, causando um sofrimento enorme a ele e à família também? Vale a pena manter essa pessoa viva nessas condições? Então, há certas condições que a chamada boa morte, a chamada eutanásia, pode ser um caminho para se extinguir uma dor enorme para o paciente e para os seus familiares. Outra situação essas situações acontecem também com os nossos animais. Então, quem tem cachorro, né, principalmente cachorros principalmente cachorros, os cachorros quando ficam velhos, né, os cães quando ficam velhos, de uma forma geral, aqui por volta dos 12, a partir dos 11, 12 anos de idade, eles começam a sofrer muito. E se ele adoece, contrai alguma doença que é muito grave, às vezes o próprio veterinário acaba indicando, olha, vamos sacrificar porque o animal vai sofrer muito, vai ter muita dificuldade para continuar vivendo. Então, esses são 2 temas aqui bem impactantes. O terceiro tema, que é o tema do aborto, e antes de eu falar do tema do aborto, eu quero colocar aqui que não é uma posição pessoal do Brandão enquanto professor. Eu tive o cuidado aqui de pesquisar tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista biológico e também do ponto de vista filosófico. A posição da ciência, da política e do Estado é o que eu estou dizendo aqui. Eu estou fazendo essa ressalva porque a gente sabe as implicações e o apego e a forma como esse tema nem sempre, na maior parte das vezes, não é tratado com o necessário rigor e seriedade que ele merece. Ele é muito mais condenado do que feita uma reflexão mais elaborada em relação a esse tema, que a gente sabe que tem implicações muito fortes do ponto de vista religioso. Mas, a grosso modo, o que os filósofos e os cientistas aqui, sobretudo do campo aí da medicina e das ciências biológicas, defendem? Qual que é a questão que lastreia o aborto? O aborto, aqueles que defendem o aborto e os países que adotaram o aborto, adotam não como política de prevenção sexual, de profilaxia sexual. Nunca é adotado nesses casos, mas não serve para isso, vamos ter claro aqui. Mas ele está diretamente vinculado à questão da violência, né, que é um elemento muito, muito forte aqui. Então, o que a ciência diz? Que a vida humana, ela começa a partir do 3º mês. Até o 3º mês você não tem ainda vida humana. Por quê? Porque aquele emaranhado de células que estão no corpo de uma mulher, ele ainda não se constitui como uma pessoa porque ele não desenvolveu o sistema central, não desenvolveu os sentidos, a forma como a gente capta, sente e compreende o mundo. Então, essa é a visão da ciência. Qual que é o problema religioso aqui de fundo que vocês percebem? Além dessa questão
da educação sexual que precisa ser muito focada e discutida, mas feita com seriedade, tem também a discussão filosófica e teológica, por óbvio, e também científica, de quando a vida começa. Então, para religiões como a nossa, a religião cristã, como eu falo nossa no sentido do Brasil, a vida começa da união do espermatozoide e do óvulo gerando o embrião. Quando gera o embrião, para o cristianismo, é o início da vida. Para a ciência, a vida começa a partir do terceiro mês, quando você tem o desenvolvimento dos sentidos e, sobretudo, do cérebro. Em relação à prática do aborto no Brasil, eu quero trazer algumas informações aqui que me parecem importantes também para, rapidamente, em relação a esse tema. Do ponto de vista político, jurídico e social, ele é um crime, ele é tratado como um crime aqui no Brasil, ele ainda é tratado como um crime aqui no Brasil, estando a mulher que se submete a essa prática podendo aí ser condenada à prisão de 1 a 3 anos, aquele que faz o procedimento podendo enfrentar uma condenação de 1 a 4 anos, e assim sucessivamente. Quando o aborto, em quais situações o aborto é permitido no Brasil? Quando a gravidez representa risco para a gestante, quando a gravidez é resultado de um estupro, e essa novidade aqui foi um caso bastante divulgado e de muita mobilização social, quando aí o STF definiu isso em 2012, quando o feto nasce sem cérebro, ou seja, quando o feto é um feto anencéfalo, ou seja, referendando aqui a posição da ciência de que a vida começa a partir do terceiro mês. Aqui você pode falar em termos da vida humana, assim, né? Então, uma posição do STF que caminhou para esse lado. Eu acho que essa questão ela precisa ser pensada também com as suas implicações sociais. E aqui eu trouxe 2 dados que me parecem muito, muito efetivos, porque o que me parece aqui, primeiro, não é o meu lugar de fala, eu não sou uma mulher, eu não tenho condição de gestar uma criança, então é ruim eu ter algum discurso de condenação em relação a isso, porque não é o caso aqui, eu não tenho, inclusive, diga-se de passagem, não é, mas não cabe aqui eu dar a minha opinião, mas eu tive aqui a delicadeza de também colocar o outro lado da moeda. Não basta a sociedade e as religiões condenarem essa prática sem discutir, por outro lado, o abandono paterno. Exatamente isso. Certamente eu conheço, vocês conhecem, podem ter casos na família de vocês, certamente vocês conhecem pessoas, sejam idosas, novas, ou até mesmo novas, que não têm o nome do pai no seu RG, na sua certidão de nascimento. Infelizmente, isso é algo muito comum no Brasil. Hoje são mais de 5,5 milhões de pessoas, segundo o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão vinculado ao Supremo Tribunal Federal, que não possuem aí o nome dos pais, o nome do pai especificamente, na sua certidão. Quando a gente entra, por exemplo, no site do TSE para pegar lá o comprovante de quitação eleitoral, para levar para a escola, para mostrar que a gente está em dia e pode tomar posse no nosso cargo de professor, quando a gente entra no TSE, inclusive um dos campos lá nos dá a opção de apontar que o nome do pai não consta no RG, não consta na certidão de nascimento. Além disso, segundo aqui o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, você tem 12 milhões de famílias hoje no Brasil que são chefiadas por mulheres, que são mães solos. Ou seja, então, aqueles que fazem a condenação do aborto, acho que também precisam pensar aqui na questão do abandono paterno. Acho que você ter 5,5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento, no seu RG, é uma coisa muito grave. Você ter 12 milhões de pessoas, você tem 12 milhões de famílias que são chefiadas por mães solos.
ou seja, envolve abandono paterno, envolve muitas vezes a irresponsabilidade, em milhões de vezes, vamos dizer assim, a irresponsabilidade de homens em relação à paternidade dos seus filhos. Então, essas duas coisas precisam ser pensadas lado a lado, na minha modesta opinião. E por fim, em relação aos temas aqui da bioética, a gente tem também a questão da pesquisa com células-troncos, como eu já tinha relatado aqui anteriormente, e a questão também do direito dos animais, da dignidade animal, né, e sobretudo a utilização de animais para pesquisas. Então não é nada engraçado ficar vendo camundongos correr em esteiras, se isso não tiver uma finalidade de produção de vacinas e de remédios que possam melhorar a condição humana e a condição animal também. Tem a questão problemática enorme da morte de animais, né? O nosso consumo que a gente faz de carnes animais. Eu, por exemplo, adoro uma carninha de boi, uma picanha, um alcatra, mas quando você pensa nessas coisas assim, é bem complexo, assim, não deixa de ser. Então, a bioética está diretamente também discutindo esses temas. Eu citei aqui durante essa aula alguns autores que são importantes aqui na reflexão da bioética. Eu falei especificamente aqui do Tom Beauchamp e do James Childen, né? O James, inclusive, é teólogo, né? Da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, são duas referências nessa área. O australiano Peter Singer, e aqui no Brasil eu citei o professor Joaquim Clotet, lá da PUC do Rio Grande do Sul. São boas referências. Então, para essa semana, o tema foi um tema denso, um tema bastante interessante, que vocês podem ouvir, ler mais sobre isso. Em relação aos exercícios, está aqui os exercícios estão na página 108, de 1 a 3. A questão 2 pede para entrevistar eventualmente o professor, a professora de ciências biológicas em relação ao tema dos transgênicos e experimento com célula-tronco. Qual é a opinião deles? Eu acho que eles vão ter aí capacidade, eles são pessoas muito capacitadas do ponto de vista científico para dar uma opinião muito mais fundamentada aqui do que a minha em relação aos experimentos com transgênicos e células-tronco. Então, eu achei muito positivo, gostei muito desse tema que foi proposto nessa semana e acho que valeu a pena. Ok? Então, vou encerrar aqui essa aula e a gente continua se encontrando. Eu espero poder gravar outros vídeos para vocês. Muito obrigado, uma boa tarde.